Vamos abrir nossas Bíblias nessa tarde, irmãos, em Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Nós leremos o verso de número 30. Efésios 4, 30. Está escrito assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Os irmãos podem sentar. Antes de nós passarmos ao que pretendemos explanar nessa tarde, eu gostaria de fazer duas considerações para os irmãos. E isto não está dissociado àquilo que está programado para a mensagem nesta tarde, muito pelo contrário. É importantíssimo, é imprescindível nós atentarmos para essas duas observações iniciais, para nós fazermos alguns reconhecimentos, meditações e reflexões para nós mesmos. Primeira, em comparação ao Antigo Testamento, no qual apenas profetas, juízes, sacerdotes e reis tinham o Espírito Santo. No Novo Testamento, o dom, a dádiva do Espírito Santo foi ampliada para todos os crentes. Com raras exceções, o Antigo Testamento registra momentos em que o Espírito Santo enchia uma pessoa apenas para esses 4 tipos de crentes, de servos de Deus. No Novo Testamento, isso já não mais existe. Cada um de nós, daqueles que aqui estão, são detentores de uma promessa na qual o fim delas é o Espírito Santo residindo poderosamente em cada coração. Segundo, o Espírito Santo nos foi dado para um fim específico. Não existem fins para os quais o Espírito Santo nos foi dado em poder. Nós podemos ter talentos para várias coisas e o Espírito nos ajudar neste talento. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para sermos testemunhas de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo operando poderosamente nas nossas vidas, nos faz testemunhas de Cristo. Estamos aqui para testemunhar, para pregar, para falar de Jesus e de tudo aquilo que Ele fez. São essas duas considerações que eu gostaria de apresentar inicialmente. Por quê? Porque, irmãos, existem pelo menos 2 preocupações que pelo menos para mim me pesa nesta tarde, para transmitir para os irmãos, e são elas de como receber o batismo no Espírito Santo, e não só de recebê-lo, mas também de manter a experiência do batismo no Espírito Santo, sempre constante e presente na nossa vida.
Existe esta preocupação nesta tarde, creio que em muitas pregações que vocês irão ouvir, mas eu gostaria de ater-me nesses pontos, porque não adianta, irmãos, nós virmos a este lugar, sermos cheios do Espírito de Deus e amanhã agirmos como se não fôssemos cheios dele. Como se uma experiência poderosa nós não tivéssemos encontrado. Pastor, mas eu ainda não encontrei essa experiência. Vai chegar a sua hora. Pastor, o senhor garante isso? Jamais. Mas a palavra de Deus garante. A palavra de Deus está escancaradamente propondo que a promessa que Cristo fez para a igreja é para cada um daqueles que confessam o bom nome de Jesus. Ninguém será privado, porque a todos foi destinada esta promessa. Por isso, irmãos, preocupo-me eu, e preocupo-me nesta tarde de transmitir para você esta preocupação, para que você se preocupe de receber se não tiver recebido, e de mantê-lo se o já tiver recebido, de uma forma poderosa. Mas pastor, o batismo no Espírito Santo, ele não só fica evidente quando existe um sopro do Espírito de Deus sobre toda a igreja? Não, senhor. O sopro pode até atingir toda a igreja, como nós estamos vendo nesses últimos meses. Mas pode ser que um sopro como este cesse temporariamente. Mas o que não pode cessar é a experiência individual na qual você experimentou. Mas pastor, se eu manter a minha experiência e o outro irmão manter e o outro manter, amém. Vai ter um clima espiritual constante e tremendo. Mas isso nem sempre tem acontecido. Entenderam o porquê da minha preocupação? Atos dos Apóstolos registra a descida do Espírito, mas depois a igreja esfria. Os montanistas surgem com uma renovação espiritual, e a igreja majoritária vem tentando abafar, e depois esfria. Os movimentos, por exemplo, da Rua Azusa, vieram com uma dinâmica tremenda, e depois cessaram. Logo em seguida, na Inglaterra, homens de Deus se levantaram em avivamento, e quando eles passaram, cessou. Parece que ninguém tinha visto as coisas acontecerem. Mas o que ninguém conta, e é o que a gente pretende contar aqui nessa tarde, é que individualmente essa experiência não pode passar. Pode passar na igreja, mas pode restar individualmente em cada um, para que a gente mantenha sempre a chama acesa. Pastor, e você pergunta, como é que a gente vai manter o Espírito Santo com poder nas nossas vidas? É preciso de uma fórmula mágica? Não. Eu entendo que o que foi proposto em Atos dos Apóstolos, tanto no quesito busca, é o suficiente para a gente entender que é também o responsável para que a gente tenha manutenção dos dons espirituais. O que os discípulos fizeram antes de receberem é o que nós também devemos fazer depois de recebermos, porque foi o que eles fizeram. Se você examinar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar todas aquelas 120 pessoas, pelo menos os mais destacados, fazendo exatamente o que foi feito antes de eles receberem, depois de receberem, para manter o dom sempre ativo e operante. Por isso, é importante que a gente visite os textos de Atos dos Apóstolos, porque, como eu disse, a igreja agiu no antes e no depois de uma forma tal que nos leva a entender que é desta forma
que a gente também deve agir para poder manter sempre a chama ativa e acesa. Jesus disse, antes dos discípulos receberem o batismo no Espírito Santo, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus chega para os discípulos e diz, ficai. Não arrede o pé daqui. Ficai aqui. É difícil a gente compreender o que Jesus está dizendo? Não. O ato de ficar, em um sinônimo bem próximo, significa obedecer. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: obedecei vós a mim. Obedecei ao que eu estou dizendo. Obedecei a minha palavra. Ficai aqui. E a gente vai usar muita forma verbal, hoje e amanhã, nesse tom de imperativo, de ordem, de ordenação. Porque quando Jesus dá uma ordem, meus irmãos, ele espera que seja cumprida, porque existe uma consequência tremenda e maravilhosa na ordem de Jesus. Ele nunca ordena algo que nos seja pesaroso. Ele sempre nos ordena algo que seja gracioso e poderoso para a igreja do Senhor. Se não, vejamos. Jesus ordenou aos seus discípulos, ficai em Jerusalém. E em Jerusalém eles permaneceram, obedeceram a Jesus. E ali, meus irmãos, existia uma razão simples para eles permanecerem naquele lugar. Se os discípulos, com cerca de 120, recebessem o Espírito Santo, sem chegar, digamos assim, o Espírito ao mundo, sem uma percepção de uma coletividade grande, talvez esse evento passasse despercebido. Mas Jesus, meus irmãos, propositadamente, planejou juntamente com o Pai e com o Espírito Santo a descida do Espírito no exato dia em que todos os judeus estivessem em Jerusalém, celebrando o dia de Pentecoste, ou a festa do Pentecoste, ou a festa das primícias, ou o dia que Deus tinha dado a Torá a Moisés. Estavam ali celebrando um evento marcante para eles na história dos israelitas. E por ocasião da festa existiam inúmeros judeus, não só aqueles que moravam em Jerusalém ou nos arredores, mas existiam pessoas que tinham vindo de outros países para ali estar. Então a gente imagina que Jerusalém estava cheia, absolutamente cheia de pessoas das mais distintas nações da terra. E o impulso que o Espírito de Deus precisava para Cristo ser anunciado por todos os lados do mundo. Ficaram em Jerusalém, porque Jesus sabia que ali ia ser o dia ideal para que os discípulos recebessem o batismo no Espírito Santo. Os discípulos não questionaram, e eu creio que não questionaram simplesmente por uma obediência particular, por uma sinceridade em seus corações que lhes prendia a fala que Jesus tinha ordenado para eles. E olha, irmãos, uma coisa que parece fácil, mas não é: você obedecer. Pastor, obediência é uma coisa fácil. Nem sempre. Tem muita gente que diz que obedece, mas por detrás dos panos desobedece. Por mais que seja uma coisa simples de se fazer, como eu disse, é uma coisa difícil de se cumprir. No que diz respeito a Jesus, quantas vezes Jesus ensinou os discípulos a fazerem e eles não fizeram o que Jesus ensinou?
diversas, em inúmeros momentos, mas aqui parece que eles aprenderam a lição. E eles abriram mão da vontade própria para fazer a vontade de Cristo. Irmãos, como é algo tremendo e maravilhoso quando a gente vê um grupo de discípulos vendo uma fala de Jesus e sendo fiel àquilo que ele ordenou fazerem. Eu não posso pensar outra coisa senão querer fazer o que eles também fizeram. Se Jesus ordenou para eles, ficai em Jerusalém, eu vou honrar a palavra de Cristo da mesma forma e vou permanecer em Jerusalém. Pastor, mas a gente precisa ir para Jerusalém para receber o batismo no Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. Para aqueles discípulos existia sim uma cidade geograficamente chamada Jerusalém, no qual o Espírito Santo ia cair. Mas hoje a nossa Jerusalém pode ser outra. A nossa Jerusalém pode ser Horizonte. A nossa Jerusalém pode ser Fortaleza. Aonde Deus ordenar que fiquemos, ali estejamos. E não arredamos o pé para nenhum lugar, se não vier da parte do Senhor outra fala. A obediência, irmãos, creio eu, cria no coração do crente prudência. Cria no coração do crente firmeza e fortaleza. É aquilo que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, quando ali, propondo uma parábola para os seus discípulos, disse: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, é obediente a mim, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Note que essa fala não se refere apenas aos descrentes, quando muitas vezes, nos utilizando deste texto, anunciamos as boas novas, mas serve para nós também, crentes em Jesus. Porque a obediência, meus irmãos, é uma das virtudes que nos coloca no centro da vontade de Deus. Se alguém quer estar no centro da vontade de Deus, seja obediente, seja prudente e firme no Senhor. Façamos como Ezequias, o grande rei de Judá, onde a Bíblia Sagrada o colocou como alguém de destaque entre os reis de Israel, porque diz a Bíblia que muitos reis não temeram ao Senhor e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Ezequias ousou quebrar esta herança que vinha dos outros antecessores seus, e ousou ser obediente ao Senhor, e a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, obedeceu, foi obediente à Bíblia. Por isso, lá no livro de Reis, 2 Reis 18:6, está registrado sobre Ezequias o seguinte: porque Ezequias, o rei, se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O ato de Ezequias perante o povo israelita naquele momento quebrou uma circunstância que era nociva à comunhão com Deus, e ele estabeleceu uma que era positiva, agradável, honrável, e disse: a partir de hoje a gente vai buscar a Deus e vai obedecê-lo. Ou seja, quem obedece ao Senhor prova que conhece a Deus. Quem obedece ao Senhor demonstra sua devoção e amor por Ele. Ora, irmãos, alguém que ama o Senhor, devota a sua vida a Ele, expressa o seu amor ao Senhor, não pode ser retribuído de qualquer forma. Deus é justo. Lembre-se disso. Quando alguém o ama, há da parte de Deus um grande peso de justiça em demonstração em favor de quem faz tal coisa. Porque eu creio que o Senhor favorece
com sua bênção sobre sua vida. Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus poderia parar por aí? Sim, porque ele era digno de receber o amor e a obediência dos seus discípulos. Afinal, a obra que ele estava executando era algo extraordinário, jamais visto, em que outro jamais poderia fazer o que ele fez. Isto talvez seria o suficiente para muita gente, mas para Jesus não foi. Ele não simplesmente disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu vejo neles o amor deles por mim. Não! Ele disse: eu vejo que eles me amam. Mas ele foi adiante e disse: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Quando eu estava meditando sobre esse texto, tem mais. Eu fiquei pensando o seguinte: Jesus falar isso daqui, que aquele que ama a Deus será amado do Pai. Eu disse, rapaz, é extrapolar a honra de uma forma tremenda. Porque eu só vi uma demonstração de Deus diretamente, não em outros termos. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira, isso é indiscutível. Mas a forma como Jesus está propondo o amor de Deus para conosco aqui é algo mais peculiar, é algo mais aprofundado, é algo mais restrito. Eu pensei aqui, Jesus disse: a gente ama o Pai, a Deus, ama a Ele, será amado por Ele. E aí eu me lembrei daquilo que o Pai falou para Jesus no dia do batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprais a minha alma. É claro que ali existe um amor indiscutível, assim, que a gente não consegue aprofundar. O amor do Pai para com o Filho, para com o Espírito, entre eles ali, a gente não consegue aprofundar, porque é algo muito profundo. Mas quando Jesus disse: será amado de meu Pai, eu me lembrei daquele versículo. Por que eu me lembrei daquele versículo no batismo de Jesus? Porque Jesus se propôs a fazer a vontade do Pai. E fez. E orou ao Pai e disse: olha, Pai, a obra que tu me deste para me fazer, eu fiz. E morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, por ter feito a obra que ele tinha se responsabilizado de fazer. De certa forma, irmãos, é claro que ali existe uma exposição do poder de Cristo, mas usando uma mentalidade assim nossa. É como se Jesus tivesse sido retribuído com a ressurreição, porque ele fez uma obra tremenda e maravilhosa. Não que ele não tivesse nos planos de fazer, mas a ressurreição dele é a prova contundente de que ele foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. E se assim ele fez, coube a nós entender esse projeto de Deus para nós podermos ser amados do Pai, da mesma forma. Se nos predispormos a fazer a sua vontade. É algo que me passou no coração e que eu disse: puxa vida, que coisa tremenda. Fazer a vontade de Deus para ser amado pelo Pai. Poder sentir que és amado pelo Pai. Poder saber que ao fechar os nossos olhos, a gente é amado pelo Pai. A gente pode até pensar que o irmão não ama a gente, mas o Pai ama. E a gente sabe que ele ama. Pastor, mas o irmão derrama, o outro irmão não deve, mas a gente não tem a condição de saber se ele verdadeiramente ama a gente. Apesar de a gente dizer, de informar, de pregar, mas a gente sabe que nós somos amados pelo Pai, pelo Espírito do Pai habitar em nós e nos comunicar o seu amor e podermos estar no centro da vontade dele. Isso foi a primeira impressão que tive. E Jesus continuou
e eu o amarei, Jesus dizendo, e me manifestarei a ele. O peso da manifestação de Cristo para conosco, meus irmãos, é algo também que gera em nós expectativa. Se Cristo disse que nós o amando, seremos amados por eles, e ele, em retribuição, nos se manifestará, então não espere qualquer coisa nessa manifestação de Cristo. Pastor, mas ele não se manifestará em pessoa, em vida? Eu acho que não somente nisso. Jesus se manifesta, meus irmãos, em pessoa, mas através de muitas outras operações também. Diz a Bíblia Sagrada que ele deu dons aos homens. É uma forma dele manifestar-se a nós. É uma forma de ele retribuir a nós aquilo que nós dedicamos a ele. Por isso, talvez pensando nesses termos, Spurgeon falou e disse: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Irmãos, se a gente crê em Jesus, a gente obedece a ele. Se você diz que crê em Cristo Jesus, então fique aonde Deus quer que você fique, porque aquele lugar é o lugar da bênção de Deus, é o lugar que Ele quer que estejamos. Pastor, por que você está dizendo isso? Você está sabendo de alguma coisa que eu vou fazer? Não, sei não, mas já vi muitos exemplos de pessoas, irmãos, dizerem assim: eu estou sentindo de Deus de ir para acolá, para ali, quando na verdade é só uma vontade de aparecer. O meio evangélico parece que fomenta, meus irmãos, esta forma de exposição. Pessoas querem se aproveitar do meio evangélico para aparecer, para dizerem: estou ali por eles mesmos. Não estou dizendo que quem tem algum talento não vai aparecer na obra de Deus, vai. Mas fique no lugar onde Ele quer que você esteja. Os discípulos ficaram aonde? No cenáculo, bem guardadinho. Ninguém ouviu falar deles até o dia de Pentecostes. Se Ele manda a gente ficar, fique. Não queira ir aonde Deus não está mandando você ir. Por força disso, e por necessidade disso, no texto de Atos dos Apóstolos não foi dito apenas para eles ficarem. A Bíblia diz que Lucas relatou o seguinte, em Atos 1:4, e estando com ele, Jesus com seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Fique e espere. Esperai vós. Vocês devem esperar. Mais um imperativo. Esperai vós. Porque ninguém pode agir, irmãos, fora do tempo de Deus. O crente só pode agir no tempo que Deus programou para agir. Se eu digo vou fazer alguma coisa por iniciativa própria, cuide eu do que eu estou pensando em fazer. Porque eu posso colocar o carro na frente dos bois e me dar mal. Por isso, a Bíblia nos diz que a gente deve esperar no Senhor. Só que essa espera, meus irmãos, ela não é passiva. Ela não é inerte, não. Vocês estão aqui esperando alguma coisa. E vocês estão ouvindo. Porque estão esperando alguma coisa.
Mas até mesmo nessa espera de vocês, vocês não são passivos, como a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos ser passivos. Existe aí no pensamento, no coração de vocês, algo que está circulando e se questionando. O que vai acontecer depois daqui? Eu não sei. Só sei que é o que está programado da parte de Deus para acontecer. Se for de uma forma ou de outra, vai ser o que Deus quer que aconteça. Eu não tenho poder absoluto para fazer absolutamente nada. Eu só tenho a capacidade de chegar aqui e dizer o que vocês estão ouvindo. Jesus é bom e pode fazer muitas coisas. Se você quiser dar lugar, ou melhor, se você quiser ficar, se você quiser esperar, e daqui a pouco tem a última parte dessa tarde, mas amanhã tem mais, algo de Deus vai acontecer. Pastor, então depois desse culto o negócio vai pegar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o negócio só pegue à noite, ou amanhã de manhã, ou durante a madrugada. A única coisa que eu posso fazer e ficar a fazer é esperar. Mas eu não espero, meus irmãos, como eu disse aqui, de uma forma pacífica ou passiva, sem fazer absolutamente nada. O crente, ele espera agindo. Pastor, isso é complicado, né? Não? Bom, se é complicado, pergunte à Bíblia, porque a Bíblia diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Como é que alguém que espera no Senhor renova as forças? Tem que ter alguma ação aí nesse trânsito da coisa. Subirão com asas como águias. Como é que pode subir se está esperando? Correrão e não se cansarão. Não era para esperar, está correndo agora? Caminharão e não se fadigarão. Como é que é a história aí? É o que eu estou dizendo. É uma espera em ação. Aqueles que esperam no Senhor, esperam agindo, mas não agindo por motivação própria. Agindo no Senhor. Nele. O salmista também parece que sabia disso. Lá no Salmo 27, no capítulo 27, verso 14, ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pastor, os discípulos esperaram no Senhor? Sim. Os discípulos esperaram no Senhor, mas não de uma forma indevida. Esperaram no Senhor agindo. Como eu disse, eles se trancaram dentro de um cenáculo, e o cenáculo, irmãos, é a chave, é o segredo para nós entrarmos na promessa e na bênção. Para recebermos lá a promessa, a gente tem que passar pelo cenáculo. Por quê, pastor? O que é que eles fizeram no cenáculo? Está lá em Atos. A espera proposta por Jesus gerou a ação neles de orar, irmãos, e de perseverar em oração, e de todos eles estarem engajados no mesmo propósito. Prestem atenção ao que diz o texto lá de Atos dos Apóstolos. Todos estes, Atos 1,14, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Só a parte inicial. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Eu acho que Lucas botou aqui com as mulheres para ninguém dizer que Atos é feminista, para as feministas não se levantarem aqui. As mulheres eram consideradas aqui, ó. Se tinha oração, mulher estava no meio. Se tinha clamor no meio da igreja, as irmãs estavam no meio. Se tinha círculo de oração, as irmãs estavam aqui, ó, no lugarzinho da brecha.
da bênção estavam ali com eles, orando, intercedendo. E a Bíblia diz: todos estes estavam perseverando unanimemente em oração. Eu creio, irmãos, prestem atenção, que eles começaram orando. E a gente sabe que não oraram durante muito tempo, foram 10 dias. Mas eles oraram, e depois da primeira fase de oração, começaram a perseverar em oração. E depois da fase de perseverar em oração, começaram a se perceberem engajados no mesmo propósito e passaram a estimular uns aos outros. 3 fases aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 14. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a oração irmãos, hoje e amanhã eu vou ser muito franco e sincero com vocês. Eu não vou, como eu disse, existe uma preocupação muito grande pelo batismo e pela manutenção desse batismo no Espírito Santo. Olha, eu vou dizer, eu preparando essa mensagem, abrindo um parênteses aqui, quase que eu coloco a mão na cabeça e fico meio passado, porque eu fui ler Uma Vida Cheia do Espírito de Finney. E tem um texto lá que me deixou, meu Deus do céu, porque Finney foi bem exagerado, mas eu não vou ser tanto não. Mas Finney esticou mesmo. O grau de espiritualidade dele era tão grandioso e intenso, que ele foi logo dizendo, se esse daqui não está fazendo isso daqui, é porque ele não está cheio, então ele não pode ir para a obra não. Se esse daqui não está fazendo isso, é porque ele não está cheio. Deixa ele de lado aí, coloca outro no lugar dele. Se esse outro aqui não está desse jeito aqui, coloca ele de lado, coloca outro no lugar, um que esteja cheio. Por que Finney disse isso, irmãos? Porque o que eu vou dizer agora é fato, irmãos. Pastor, orar é uma bênção. É uma bênção. Mas nem todos os crentes gostam de orar. Vocês sabiam disso? Pastor, eu estou aqui, sentindo a presença de Deus, eu estou orando. E sozinho. Quando não tem ninguém ali estimulando você a orar. Quando você está debaixo de tribulação, você tem vontade de orar? O ideal é que tenha. Ou será, eu conheço pessoas, irmãos, é incrível isso que acontece, e absurdo ao mesmo tempo. Eu já vi muitas pessoas em nossa igreja, que quando a coisa estava muito bom, era glória a Deus, aleluia, língua estranha. Aí quando vinha a tribulação se desviava. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Cadê aquele fervor todinho, aquela alegria? Ora, eu fico me lembrando daquele hino, da harpa cristã, hino 126. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, debaixo de muita oração. Mas aí quando vem uma adversidade, as pessoas escapam, fogem, vão embora. Eu vi, aquilo tudo era fachada. Era querer aparecer mostrando uma face que não era de fato a verdade que estava no ser desta pessoa. Ela estava vazia interiormente. Ela queria, mas o interior dela estava vazia. Por isso, meus irmãos, percebem como o negócio é sério. Se ora aqui no retiro, glória a Deus. Se ora lá no templo, no lugar onde você está, glória a Deus. Mas se isso não está continuando em casa, é um problema. Porque isso só gera, meus irmãos, o que eu posso dizer? Uma deteriorização daquilo que Deus
nos deu. E aquilo que foi dado vai se perdendo se não for mantido, se não for cultivado. É que nem uma plantazinha. Se você planta e não rega todo dia, ela murcha e morre. Pois bem, meus irmãos, a experiência com o Espírito de Deus tem que ter um aguar diário nos nossos corações. E é através da oração. É através da devoção. Se você não gosta de orar em casa, tem que começar a gostar. Pastor, eu não tenho tempo. E a madrugada? Serve para quê? Irmãos, eu estava dizendo para minha esposa que eu tenho um problema que eu converti em bênção. Ninguém me vê lá em casa orando. Ninguém. Porque eu só oro de madrugada. E eu percebi que parece que era Deus que me acordava todo dia naquela hora. Eu disse, tá bom, então vamos inverter aqui as coisas. Se eu não consigo dormir, eu vou orar. E aí, era 1h da manhã, irmãos, todo dia. E eu ficava acordado até 3h da manhã. Aí eu acordava no outro dia, cansado. E eu disse, até eu entender, a primeira coisa que você pensa, é um problema de saúde, é um problema de má alimentação. Mas aí chegou um momento e disse, não é nenhuma cor nem outra, está tudo bem aqui. Não tem um dedo ou uma unha do pé que está inflamado, então, peraí, vamos ver aí coisa. Teve um dia que eu acordei de noite e senti, é para orar. E fui orar. E fui buscar a presença de Deus. Daquela hora que eu acordo, nem todo dia, pastor, 1h, não, nem todo dia é 1h da manhã, não. Mas toda vez que eu acordo, eu fecho os meus olhos para orar e não para dormir, para interceder. E aí eu vou até aonde Deus quer que eu vá. Por quê, irmãos? Porque foi o único momento do dia que eu encontrei para orar, para me dedicar a Ele. Mas eu tenho que fazer isso todos os dias, senão a chama vai embora. O fervor vai embora. A manifestação de Deus na minha vida vai embora. Mas pastor, como é que essa manifestação de Deus é algo que você somente sente, irmãos? Vejam só, a gente está acostumado, não vou dizer, pelo amor de Deus, não pensem que o que eu vou falar agora é uma regra e tem que ser deixada de cumprir, não. Ah, pastor, quando alguém está cheio do Espírito Santo, toda a pregação pega fogo. Nem sempre. Nem sempre. O que cabe se saber e se fazer é como você está agora, pregando e anunciando aquilo que está anunciando. Se você prega dentro daquilo que está experimentando de Deus, eu creio que você está cheio. Eu creio que Deus está usando, seja lá quem for. É por isso que eu não desprezo ninguém na pregação que faz. Seja aquela pessoa mais versada, seja aquela menos versada. Lá no Maracanã, os irmãos me conhecem. Eu não admito que alguém critique ninguém pela pregação que faz. Porque cada um tem da parte de Deus uma medida. E eu procuro aproveitar ao máximo. Eu sempre digo, quando todos os irmãos vão pregar lá no Maracanã, eu digo, eu aproveitar ao máximo aquilo que foi anunciado aqui por esse ou por aquele. Por quê? Porque da parte de Deus ele tem alguma coisa. Mas para sermos assim, precisamos de oração, irmãos. Orem, orem. Como diz a Bíblia, em todo lugar levantando mãos santas. Se é em casa, se é em público ou em qualquer lugar, orem a Deus. Orai sem cessar, como diz a palavra de Deus. Eu creio que os discípulos aqui começaram orando. Mas teve um momento que eles pararam. Por quê? Porque houve um problema para ser resolvido. Chegaram ali e foram entrar na questão de Judas. Primeiro, hoje eu vou ali dizer que foi um desvio da oração.
Eles perderam tempo naquele momento, porque se desviaram para uma coisa que não era para eles fazerem. Eles deixaram de orar para resolver uma coisa que não era da competência deles. Perderam a oportunidade de estar mais perto de Jesus. Mas eu creio que eles oraram. E ali eles mostram para mim, não precisa você crer como eu estou acreditando, que ali eles sentiram o peso da oração. E em seguida entraram em oração de novo, porque perseveraram, insistiram em oração. Como eu disse, a oração não é algo fácil. Até você encontrar o deleite na oração, o prazer na oração, não é algo fácil. Até você se sentir amado pelo Senhor, a oração parece ser algo religioso, mecânico, infrutífero, que não tem nenhuma satisfação. Mas quando você entra no ápice da oração, a coisa muda. E até chegar ali, você passa pelas fases. Os discípulos passaram pela fase de orar, perseveraram na oração. E eu acho que eles chegaram em um momento de autoencorajamento. Eles começaram a dizer, nós não podemos perder aqui o pique. Precisamos orar, precisamos entrar na presença de Deus. Ele fez a promessa, ele disse que em breve iria derramar o Espírito. Vamos continuar orando. Ou seja, eles criaram também uma expectativa da parte de Deus para receber aquilo que de Cristo ouviram falar. Ou seja, irmãos, esperar na linguagem bíblica, neste caso, é uma ação e não é algo que lhe deixa inerte, parado. É uma ação de aguardar certo a providência de Deus. Muito embora eu imagine que eles tenham tido dificuldade de chegar até a promessa, mas eles ousaram aguardar a promessa lá onde eles estavam, esperando a promessa de Cristo, esperando a promessa de Deus. George Miller, que é também conhecido como o apóstolo da fé, o homem que ousou crer poderosamente em Deus, disse: a tarefa do servo de Deus é esperar em Deus e deixar que Ele cumpra a sua vontade através de nós. Não queira cumprir, deixe Deus cumprir. E para muitas circunstâncias na nossa vida, eu insisto em dizer, nunca haja por impulso, irmãos. Nunca haja por vontade própria, muitas vezes querendo agradar a outros. Não, aprendamos a esperar no Senhor, porque a espera gera paciência. Mais uma vez, não uma paciência ou uma espera pacífica. A espera em Deus é sempre operante, é sempre ativa, é sempre inquieta. Vamos dizer assim, se você espera em Deus, você espera em Deus inquietamente, dizendo: Senhor, faz. Senhor, age, eu estou esperando. Eu só vou entrar aí quando tu mandar, mas faz, Senhor, age. E com isso eu posso dizer, meus irmãos, que a maior lição de espera e de paciência a gente encontra nele, em Deus. Sabiam disso? Se Deus espera, ou melhor, manda que a gente espere nele, é porque uma vez Ele esperou em nós, ou por nós. Se a gente imaginar o tempo que levou o Senhor esperando e tendo misericórdia de nós, até o dia que a gente se arrependesse dos nossos pecados, imagine aí, medite nisso daí. Deus esperou tanto por nós, mas tanto. Tem gente aqui que talvez tenha aceitado Jesus com 50 anos de idade. Depois de fazer tantas coisas erradas na vida. Eu desobedeci a Deus por 17 anos. Mas é um tempo grande. Mas Deus esperou. E se Ele esperou por nós, por que não esperar por Ele? Esperemos por Ele. Façamos como Abraão, irmãos. Abraão esperou por Deus com paciência,
Como diz Hebreus lá no capítulo 6, e assim esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Aí alguém diz assim, pastor, mas eu não gostei muito do exemplo de Abraão, não. Porque se eu for esperar como Abraão esperou, vai demorar 25 anos para me receber a promessa de Deus para mim. É assim mesmo que Deus faz? Porque desde o chamado de Abraão até que Isaac nasceu, foram 25 anos, de 75 a 100 anos. É tanto tempo assim. Lembre-se também que quando Jesus deu a ordem para os discípulos irem para Jerusalém, ficar ali, esperando o cumprimento da promessa do Pai, foram 10 dias apenas. Então, pastor, como é que eu devo esperar quanto tempo? Não estabeleça tempo algum. Deus, no tempo certo, em que Ele julgar que você está preparado para receber, você vai receber. Mas uma coisa que você não pode deixar de ter no seu coração é essa espera inquietante. Espere inquietantemente no Senhor. Espere ansiosamente no Senhor. Porque no tempo certo, Ele vai cumprir com o seu propósito. Espere alimentando o seu coração, dizendo, Senhor, eu quero. E não desfalecendo, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Assim eu quero. E Ele vai abençoar sua vida. Voltando para Charles Finney faz uma coisa, ou ensina algo errado. Porque ele acreditava que o batismo no Espírito Santo não era único. Que ele acontecia todas as vezes que você falava línguas estranhas. Parece uma coisa assim, sem muita base bíblica, mas era aquilo que ele tinha naquele momento. Ou alguém que estava examinando as Escrituras e pôde perceber naquele momento, ele não soube discernir entre o enchimento pleno e a diminuição desse enchimento e a manutenção do mesmo. Finney dizia o seguinte, olha, eu era batizado no Espírito Santo e quando eu percebia que esse batismo já tinha ido embora, eu buscava um novo batismo. E depois de um certo tempo eu era cheio de novo e falava línguas estranhas. Como se o batismo não fosse algo único. Para Charles Finney isso pareceu de uma forma diversificada, vária, múltipla. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós recebemos o dom uma única vez. E se nós não damos a plena manutenção a ele, ele vai reduzindo. Ele vai deixando de operar e ele só retorna ao ápice. Quando nós nos dedicarmos não somente à oração ou à espera, ou a ficar no lugar onde Deus quer que fiquemos, mas outras mais virtudes que a gente vai falar ainda. Mas fiquemos conscientes de uma coisa, que a espera gera o desejo de querer ver a promessa de Deus. Se a gente não quiser, não tiver em mente o desejo de querer ver, de querer receber, pouco Deus fará. Pouco Deus trabalhará nas nossas vidas. É por isso que a ideia de perseverança, ela é bem presente nas Escrituras. Ou seja, a perseverança é um conceito bem amplo nas Escrituras, que pode atingir muitos pontos da nossa vida. Mas em específico nessa tarde, a questão do Espírito de Deus é algo perseverante. Jesus chegou para os seus discípulos e disse, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Ou seja, Jesus falou ali em Lucas 11, do 9 ao 13, de um pedido com insistência. E se nós compreendêssemos a necessidade dessa insistência, nós concluiríamos como ele falou. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, mais o imperativo na história, orai vós.
A Bíblia Sagrada ordena para todos nós orarmos insistentemente, incessantemente. Irmãos, aqueles que ocupam um lugar de ministério na igreja do Senhor, de ofício, apliquem os seus corações à oração. Apliquem o coração a buscar a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus nas nossas vidas, irmãos, a gente não é nada. A gente não pode falar nada. A gente não pode ser claro em nada, se Deus não estiver nos iluminando através do seu favor e de sua graça. Por isso, a oração é imprescindível, porque na oração a gente coloca a nossa vida diante dele. Senhor, opera e faz o que tu queres que eu faça. Opera em mim o que tu queres fazer. Opera nos outros o que tu queres fazer. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que a oração é uma arte que deve ser discernida. Mas, pastor, a Bíblia diz escancaradamente que nós devemos orar, diz. Está lá escrito na oração do Pai Nosso. Está lá em muitos momentos quando Jesus leva os seus discípulos para orar. As epístolas apostólicas conclamam a igreja a orar. Mas é importante que a gente saiba discernir a necessidade de orar. Não é simplesmente o dever, porque o dever sem discernimento parece algo pesado e não causa uma boa impressão ao nosso espírito. Como eu disse, orar não é fácil. Orar é difícil. Orar para muita gente não é bom. Por isso, esse dever deve ser compreendido com discernimento, entendendo que é bom e agradável estar na presença de Deus. Por que eu digo isso? E aí eu pergunto para vocês. Uma boa pergunta. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém. Está escrito. A Bíblia diz que Jesus ordenou para os seus discípulos esperarem em Jerusalém. Está escrito. Mas Jesus não mandou eles orarem para receber o Espírito Santo. Vocês já perceberam? Pode olhar lá em Atos dos Apóstolos. Pode olhar lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. Não existe um só momento Jesus dizendo, vão orar esperando o Espírito Santo. Jesus não mandou. Não tem. Você pode até procurar, mas não tem não. Pastor, você está pregando heresia, você está pregando a doidice. Eu penso que você pode estar pensando isso, sim, de mim. Mas não tem. Se tivesse, eu diria. Não precisa ser muito esperto para ver que no livro de Atos não tem. Antes dos discípulos receberem o Espírito Santo, a orientação de Jesus para eles orarem. Mas o que é que os discípulos fizeram? Oraram. Por que eles oraram? Porque eles discerniram o dever de orar. Nesse momento, Jesus não mandou eles orarem. Mas em outros momentos, Jesus tinha ensinado sobre a oração. E eles pensaram e disseram, para mim receber a promessa do Pai, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser debaixo de oração e de clamor. Por isso a Bíblia Sagrada diz que os discípulos estavam orando, perseverando em oração juntamente com todos os que ali estavam, crendo que ele iria derramar sua promessa sobre eles. Agora, irmãos, todos os discípulos estavam ali certos de que receberiam a promessa de Cristo na vida deles.
Não tinha ninguém duvidando. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 2 de Atos, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falaram línguas estranhas, conforme o Espírito ia ali, permitindo que eles falassem. Agora, se diante de uma colocação dessa, ainda existir quem peça o batismo no Espírito Santo e não creia, você causa um problema para a sua própria vida. Se você pede o batismo e não crê nele, você está fazendo Deus de mentiroso. Porque todo aquele que busca, irmãos, receber o batismo no Espírito Santo ou mantê-lo na sua vida, tem que crer que Deus é poderoso para dar e para manter. Porque não é a gente que mantém, ou a gente próprio que produz. Tudo vem de Deus, porque todo dom, toda dádiva perfeita vem do Senhor. Por isso, nesta tarde, eu vos digo uma coisa, conforme está lá no início do texto que nós lemos. Não entristeçais o Espírito de Deus. Entristecimento do Espírito não é somente pecar, não é somente desobedecer a Deus, mas é negar a operação dele nas nossas vidas. Por que que existem tantos crentes, meus irmãos, tristes? Por que que existem tantos irmãos encabrunhados, sem ânimo, sem vida, sem confiança de si mesmos? Porque estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Ou não estão permitindo a sua operação, estão negando a sua operação, ou negando a sua fluência no Espírito, a fluência dele em nossos corações. E como é que isso ocorre, pastor? Depende. Depende da visão de muitas pessoas, porque quando vem as manifestações espirituais que ocorrem no retiro, por exemplo, ou nas congregações, sejam elas quais forem, se vê muitas manifestações anormais. Como assim anormais? Você não vê crentes só parados, sentados num banco ou numa cadeira. Vê crentes fazendo coisas além disso, coisas maravilhosas e extraordinárias. Tem uns crentes que dizem assim: eu fazer isso daí? Não, senhor. Isso nada mais é do que entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque se você, tudo bem, não faça aquilo lá, não queira julgar aquele sentimento que o irmão está tendo. Está tendo. Obrigado. Eu já não queira julgar o irmão que está tendo uma experiência de alegria que parece incomum. Parece incomum porque ele está ali dançando no Espírito. Está sentindo da parte de Deus hoje algo extraordinário da parte de Deus. Não deixemos de lado, meus irmãos, a oportunidade de sentirmos realmente o que o Espírito quer que a gente sinta. Para concluir, Efésios capítulo 1, eu convido você a fazer uma leitura comigo nessa tarde. Efésios 1, do 11 ao 14, está escrito assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha o que é que o verso 11 diz. Paulo dizendo: nele digo, nós fomos feitos herança para cumprirmos o propósito dele e o conselho da sua vontade. E qual é o conselho da vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos? Se temos o Espírito de Deus sendo oferecido da parte de Deus sempre para nós,
Paulo diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha aqui, ser para o louvor da sua glória ou da glória de Deus, não é por méritos próprios, por talentos próprios. Alguém só vai ser, meus irmãos, usado para a glória e louvor do Senhor aqui, se for cheio do Espírito Santo. Pode até pregar bonito, pode até orar bonito, pode fazer qualquer coisa bonita, meus irmãos, mas não se não for cheio do Espírito de Deus, orientado pela sua graça, poder e Espírito de Deus, não vai servir para a glória dele. Tem que ser completamente tomado por ele, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados para a salvação, o Espírito Santo está aqui, mas ele não está pregado no nosso coração, simplesmente pregado e estagnado, não, ele está operante, por isso ele se entristece, por isso ele age em nossas vidas, o qual é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança. Qual é a herança de Deus para nós? A gente só pensa, meus irmãos, em benefício próprio. Não, o Espírito Santo é a garantia da gente morar no céu. Glória a Deus, a gente vai morar no céu sim, porque o Espírito Santo dentro de nós garante a permanência de Deus em nós. Então isso é símbolo real de que a gente está garantido, porque o Espírito Santo dentro de nós, ele não sai. Ele indica que eu pertenço a Deus, porque o Espírito Santo não vai sair de alguém que pertence a Deus. Mas a herança não é somente o céu. Nós temos da parte de Deus uma herança aqui na terra também. E essa herança é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que precisa ser discernido e percebido. Meus irmãos, a gente precisa viver sobre o ar do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, meus irmãos, deseja operar tremendamente nas nossas vidas. O Espírito de Deus, meus irmãos, anela, ele fica ali, meio reprimido muitas vezes por nós, esperando que a gente dê vazão, que a gente abra a comporta, é a gente, meus irmãos. A Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Por mim, eu queria que esse portal estivesse escancarado, mas eu sou humano muitas vezes. E é bom que eu reconheça isso na minha vida. Você também é humano. A gente às vezes fecha as portas para o Espírito não operar. E isso causa entristecimento nele. Quando muitas vezes a gente poderia agir de uma forma espiritual, a gente vai e usa de uma forma física, material, não é nem pecado, mas deixa de lado o Espírito de Deus. Alguém está doente, aí diz assim, faz um chazinho, para já melhorar. Por que não vai orar, irmãos? E clamar a Deus para que Deus possa curar? Na África, lá não tem SUS, não tem saúde privada. Olhe lá quando vai um médico dessas equipes mundiais que são de solidariedade ajudar lá, mas eles não têm ninguém. Os crentes de lá, quando ficam doentes, meus irmãos, não tem remédio não. O que é que eles fazem, pastor? Eles vão orar. E aí, pastor, o que é que acontece? Eles são curados. Por que eles são curados? Porque eles se apegam à promessa. E Deus ouve o clamor daquele povo, meus irmãos. Olha, Deus ouve tanto o clamor daquele povo, que tem história de crente, que morreu e que eles oraram e ressuscitou, porque Jesus operava grandes sinais na vida deles. Ou seja, quando se percebe a necessidade, quando se percebe que o Espírito Santo também opera poder de Deus nas nossas vidas, a gente deixa de lado a nossa potencialidade humana. A gente deixa de lado aquilo que a gente acha que pode, porque a gente não pode nada. Tudo depende de Deus, irmãos.
Se eu falo, eu dependo de Deus. Se a minha fala é boa, depende de Deus. Se a minha fala é compreensível ou não, tudo depende de Deus e tudo coopera para a glória de Deus. A gente age nesses termos e para esse fim. Alguém diz, mas pastor, o senhor falou aqui no começo que a nuvem de Deus passa. Pode até passar, mas se a gente segurar, ela fica. A minha pergunta é, você quer que ela passe ou você quer que ela fique? Você quer que ela vá embora ou quer que ela permaneça? Você quer que essa nuvem desça todos os dias que a gente se reunir para encher-se da presença de Deus? Ou quer passar para outro movimento que está buscando a Deus? Quer dizer que ela passa, pastor? Se a gente não der lugar para Deus, ela passa. Mas o mesmo Deus tem poder para operar aqui e lá, na mesma medida e com o mesmo poder. A chuva que Ele faz cair aqui é a mesma que Ele faz cair lá. Aquilo que Deus pode operar aqui é aquilo que Deus pode operar lá. E digo mais, irmãos, o que o Senhor operou em Atos dos Apóstolos. Não creia apenas numa narrativa bíblica, não. Aquilo que aconteceu lá também acontece aqui. É preciso apenas que a gente vivencie na prática, irmãos, este sobrenatural de Deus. A gente tem que ver, enxergar e discernir o sobrenatural de Deus. Mas pastor, Azusa Street, por exemplo, passou. Teve anos de glória de Deus. E de repente, o Shekinah de Deus se foi. É lamentável. Apesar daquele movimento de despertamento espiritual ter acendido fagulhas que se espalharam pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Se não fosse Azusa, a Assembleia de Deus não teria sido surgida, não teria vindo a existir. Porque 2 pregadores suecos que foram para lá, foram cheios do Espírito Santo, receberam uma profecia de Deus para vir para cá, e vieram, sem saber falar português, sem saber como chegar aqui. As roupas dele estavam apenas destinadas para uma visita rápida aos Estados Unidos e voltar para casa, mas não voltaram para casa, vieram para outro lugar e começaram uma das maiores obras pentecostais no Brasil. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus continua fazendo. Pastor Azusa Street morreu então? Não, senhor. Não sei se vocês sabem, mas quando o movimento da Rua Azusa terminou e o pastor William Simon, acho que 10, 15 anos depois, partiu para o Senhor, morreu. Aquele movimento realmente local estagnou, parou aquele movimento. Mas muitos irmãos que se dispersaram daquele movimento, lá mesmo nos Estados Unidos, continuaram com a chama viva no coração. Vocês acreditam nisso? Muitos anos depois, ainda existiam, décadas depois, crentes que tinham participado das reuniões de Azusa Street e que continuavam com o mesmo fervor, individualmente falando. Não perderam aquela chama do Espírito de Deus nas vidas deles. Alguns deles, por não terem para onde ir, ingressaram numa comunidade chamada de o Lar Pisga, que era um monte bíblico, onde Moisés foi e ficou lá em cima. E intitularam, não por eles que foram do movimento Azusa terem ido lá, mas porque um médico que era crente foi curado pela oração de um pastor metodista, resolveu fundar aquele lugar para abrigar irmãos e necessitados que precisassem daquele apoio. E muitos irmãos de Azusa, por serem simples, foram para ali, para aquele lugar. E já idosos, velhos, continuavam a ver as operações de Deus na vida deles. E conta-se que uma irmã, por nome Dandi,
Era uma irmã que tinha participado de Azusa Street, uma senhora idosa, que tinha visto muitas coisas da parte de Deus e que ela não esqueceu nada do que tinha vivenciado. Aliás, ela trouxe para ela, e enquanto viveu, ela conservou com aquela chama acesa. E naquele lá onde ela morava, ela gostava de orar por crianças recém-nascidas, para que Deus pudesse curá-las de alguma enfermidade. E um determinado irmão, que me falha a memória agora, o nome dele, registrou uma das visitas de uma família que levou uma criança recém-nascida ou com poucos dias de nascido, com um tumor na cabeça. E a situação de saúde daquela criança era gravíssima. Levaram para ali porque os médicos desenganaram. Disseram que não podiam fazer nada naquela época, talvez 1950, talvez um pouco antes. A medicina não estava tão avançada. E os pais daquela criança levaram, vamos ali. Ouviram falar que naquele lá as pessoas oravam e que de repente Deus poderia ouvir a oração daqueles lá e curar a filha. E a irmã Dande recepcionou esse casal com a sua filha. E a criança vinha toda envolta em lençóis. E a irmã pegou, tiraram os lençóis daquela criança e mostraram o problema, não disseram nada, mas quando tiraram aqueles panos, aqueles lençóis, a irmã viu, e a irmã, gentilmente, com aquele amor fraternal, tomou a criança e deu um beijo em cima daquele tumor. Beijou o tumor na cabeça daquela criança. Uma senhora, irmãos. Vocês que são jovens, talvez não saibam a dificuldade hoje do que é ser um idoso. O idoso já vive ali com umas certas dores, sabe que a locomoção está um pouco ali dificultada. Mas ela, sem relutar, sem dizer absolutamente, beijou, colocou os lenços novamente em cima daquela criança e disse para os pais, deixem aí por 10 minutos. Olha a autoridade, irmãos. Olha a autoridade de quem conhece o Espírito Santo de Deus. Rapaz, eu queria conhecer desse jeito. Estou caminhando. Você também, eu creio, está caminhando. A gente chega lá. Ela deu a criança e saiu. Ela fez, aliás, uma oração ali de poucos segundos. Entregou a criança e saiu. E os pais ficaram ali olhando um para o outro. Talvez sem saber muito o que fazer, mas resolveram esperar os 10 minutos. E ela foi, no lugar tinha um local de culto, e ela foi para esse lugar de culto, e ficou lá sentada com seu esposo. 10 minutos depois, ouviu-se, eu estou passando o que está registrado, um grito ensurdecedor. Como que alguém lá da esquina tivesse gritado com todas as forças e ter chegado aqui, o poder da força daquele grito. E o irmão Tommy, me lembrei dele, que relatou essa história. Olhou para aquele casal e a mãe tinha passado a criança para o pai. E além do grito, estava salteando, meus irmãos,
ali naquele ambiente de uma ponta para outra. E o irmão Tommy chegou e disse: o que é que houve? E ele disse: olha aqui a minha criança, olha aqui a cabeça da minha criança, não tem tumor algum. Aí o irmão Tommy disse: você não quer que eu segure a sua criança para você fazer como ela, não? Sair pulando e dando glória a Deus? Ele disse: não, eu quero conservar o milagre de Deus nas minhas mãos e nos meus braços. Meus irmãos, quando Deus opera, Ele opera com um crente que é cheio do Espírito Santo. Pode ser que a nuvem do Shekinah tenha passado em Azusa Street, mas já as chamas continuaram na vida de muitos irmãos. Vamos ficar de pé nessa tarde.